Bom, então a pergunta é o que existe de IA hoje e o que vai ter no futuro. Eu vou contar um pouco de como eu uso, tá? Eu como pessoa física, eu como pessoa jurídica. Pessoa física hoje, a gente estava conversando aqui, tem gente que usa IA para escrever história de niná para os filhos, fazer roteiro de viagem, pedir dica de restaurante. Do ambiente profissional, a gente tem visto muita coisa de IA para automatização de processos. E aí tem um ponto-chave que é em processos que tem baixa tomada de decisão, ou seja, eu tenho uma sequência de etapas e elas vão usando, né, eu vou automatizando elas a partir de um espectro de opções possíveis. Então, eu não tenho a tomada de decisão, eu tenho esses caminhos possíveis e eu vou executando. O que eu vejo que tem bastante oportunidade para o futuro, tá? Conforme a gente for evoluindo nesses processos, e já falaram isso aqui antes, mas inteligência artificial tem tudo a ver com como você alimenta e como você dá feedback. Isso. Então, a partir dessa evolução do mercado, de maior exposição para essa técnica, eu vejo esses caminhos evoluindo para coisas que hoje em dia são mais técnicas e requerem uma parcela de julgamento. Não sei se eu respondi, pessoal. Deu para ouvir bem? Hora do feedback. Aí, valeu. Obrigado. E você, Léo? Legal, obrigado. Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo bem? Então tá bom. Boa tarde. Bom, o que a gente tem de IA hoje, né? O que a Sabrina já colocou de possibilidades aí na esfera pessoal, né, ou de empresa, a gente viu, né, uma crescente aí popularidade de modelos como o ChatGPT, que são modelos de linguagem. E por que eu estou colocando essa diferenciação agora? Porque modelos de linguagem, eles estão trabalhando o conteúdo, o texto, a imagem, enfim, para o conversacional. Ou seja, é a primeira das barreiras ali para a gente colocar a interface para funcionar, né? Só que o que eu imagino que a gente ainda vai ter para o futuro, tá? E que deve ser construído em cima disso tudo que a gente já tem no mercado, está começando a ver no mercado, são as inteligências específicas. A inteligência analítica plugada num bom modelo conversacional, né, vai fazer muita diferença no processo de decisão. A inteligência emocional, a inteligência visual, várias outras inteligências que são pedacinhos, né, ou simulações do nosso cérebro, que não é só a linguagem, que não é só conectar o processamento, o entendimento do que é aquela informação, tá? Mas sim ir mais lá no fundo. Então hoje a gente está só na pontinha, só trabalhando a entrada e saída e a organização. Facilita bastante, né? A gente está ganhando muita produtividade. A primeira expectativa que a gente tem de ganhos ou de impactos na sociedade é essa altíssima produtividade que a gente vai ter colocando modelos de inteligência artificial de linguagem no nosso dia a dia, como a Sabrina falou, que vai simplificar processos e busca, processo de compilação de informações e afins. Mas o próximo que eu enxergo para o futuro é esse das inteligências específicas, né? Opa, ela tá... Gustavo, o que você acha da AI hoje e do futuro? Bom, primeiro de tudo, boa tarde, pessoal. Acho que a gente está aqui numa situação interessante de som, então vamos fazer o melhor que a gente pode aqui para conseguir se entender, né? Quando a gente vê tudo que surgiu, se a gente pensar, parece que ChatGPT já existe há uns 10 anos, né? De tanto que a gente ouve falar, de tanto que a gente usa, de tanto buzz que tem em torno disso, mas não tem nenhum ano que foi lançado oficialmente. Tudo bem, os modelos de GPT eles já estão disponíveis aí há algum tempo, mas o que a gente viu acontecer nesse último, sei lá, 10 meses, 9 meses, foi algo extremamente interessante, porque começou a surgir diversos tipos de aplicações que até então a gente nem imaginava que seriam possíveis de realizar. Então eu já vi, por exemplo, algumas soluções aí, nos exemplos que a gente vê na Microsoft, de automatização de processos de atendimento, que antes eram super complicados, que antes a gente levava meses para tentar treinar um algoritmo. Hoje a gente, em questões de 1, 2 semanas, a gente consegue colocar um protótipo no ar e em questões de, sei lá, 1 ou 2 meses, colocar soluções funcionais no mercado. Então, acho que essa é a grande mudança, né? E quando eu falo que, poxa, tem um risco de tirar empregos, de mudar a forma como a gente trabalha, eu vejo muito mais como um acelerador. Tudo aquilo que a gente tem desejado, que a gente precisa muitas vezes entregar, que às vezes levam meses, anos, com a inteligência artificial a gente agora consegue entregar muito mais rápido
uma solução muito mais confiável e muito melhor projetada do que a gente tinha até então. Então eu acho que essa questão da velocidade e a forma como isso vai acelerar muitos dos produtos que a gente imagina, tem muita coisa ainda para ser feita. Não estou achando que já está tudo pronto. Tem, enfim, muita coisa para ser desenvolvida, muitas inovações. Mas de qualquer maneira, o que eu vejo a principal mudança neste momento é a questão da velocidade de entrega. E se a gente pensar tudo que aconteceu nesses últimos 9, 10 meses desde o lançamento do ChatGPT, é completamente... existe muita especulação. Poxa, será que vai roubar emprego? Será que vai... Eu realmente não estou vendo isso acontecer nesse momento. Pelo contrário, eu vejo o surgimento de novas ideias, a solução de problemas que antes a gente não sabia como resolver, agora a gente consegue. Então essa é a visão principal que eu tenho trazido para os clientes, trazido para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar. Bom, aproveitando que o Gustavo está aqui, eu queria perguntar para ele assim, falou de aplicação em semanas sobre o chat, mensageria, algumas coisas do tipo. Mas o pessoal que está aqui hoje, o que eles precisam fazer hoje para começar a usar a inteligência artificial? Bom, a primeira coisa é criar uma conta no ChatGPT, né? Acho que essa é evidente, né? Quem não tem uma conta no ChatGPT ainda, vá lá e crie. Mas existem também questões bastante interessantes que hoje a gente chama de prompt engineering, né? Ou seja, a engenharia... É difícil traduzir prompt, mas uma engenharia muito mais para saber como fazer as perguntas corretas e conseguir obter as informações de uma maneira correta desse modelo de inteligência artificial generativo. Porque o que eu vejo muitas vezes erros comuns são, poxa, eu vou lá e faço uma pergunta simples e quero uma resposta concreta. E aí o modelo ele é programado para sempre dar uma resposta. Então se você perguntar, por exemplo, que ano que o Gustavo ganhou o prêmio Nobel, ele vai dar uma resposta. Ele pode responder que o Gustavo nunca ganhou um prêmio Nobel, ou ele pode alucinar, como a gente já viu em alguns casos, onde ele vai dizer que o Gustavo ganhou o prêmio Nobel de Física em 1969, por exemplo, né? A gente já viu, e acho que durante alguns meses, aparecia bastante no LinkedIn, né? Como enganar o ChatGPT, como fazer ele, enfim, aí tinham vários modelos, vários exemplos de como fazer isso. Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Conseguir aprender como estruturar as perguntas, como estruturar as informações que a gente precisa, é uma das grandes... acho que é uma das coisas que a gente mais precisa treinar e aprender imediatamente. Não sei se... Boa. Passando para o Léo, queria saber, Léo, a pessoa vai plugar o ChatGPT lá, vai colocar todas as ferramentas, mas datas hoje que a gente vai ter nessa implementação, o que é surpresa que a gente pode esperar? Voltar? Agora sim. Pronto. Bom, na hora da gente colocar a IA para dentro do negócio, né? Eu vejo principalmente dois obstáculos, tá? Um deles é o investimento numa coisa preciosíssima para a inteligência artificial e para a inteligência geral das empresas, que é dados. Tudo aquilo que a gente deixou de investir em dados nos últimos anos, né, ficou agora como um débito. E a gente precisa colocar isso porque a inteligência artificial, ela bebe dados. Se a gente quiser colocar todos os nossos processos ou resultados de campanha, ou ações, ou produtos para serem otimizados ou para participarem, né, de algum produto ou de um modelo novo utilizando inteligência artificial, a gente vai precisar colocar aqueles dados e se a gente não tiver estrutura, isso não vai rolar, né? E o segundo desafio que eu vejo é relacionado às pessoas. Em que sentido? Upskilling, né? Reskilling. A gente precisa treinar, saber lidar com a inteligência artificial é algo que não é só do técnico. O técnico talvez seja o último pedacinho e talvez já esteja até já por dentro de como está acontecendo. Tem gente já treinando prompt engineer, já treinando técnicas de como integrar e como fazer isso acontecer. Mas sim treinar a organização inteira, né? Ou seja, desde os executivos das executivas até a operação podem se beneficiar muito da produtividade disso para operar e tudo mais. E a gente precisa entender como funciona para daí começar a aplicar, tá? Tem um caso muito interessante que foi exposto no fórum do E-Commerce Brasil pela empresa, pelo Grupo Boticário.
E o CTO de lá levou para todo mundo como é que eles fizeram nos últimos meses esse reskilling nível de empresas, corporativo global. Começaram desde os executivos e foram, né, em todas as camadas fazendo treinamento de como, para que e usar antes de colocar, olha, essa ferramenta na sua mão. E foram, né, trabalhando. Então, principalmente, investimento em dados e investimento em pessoas, em treinamento, em conhecimento, acho que são os principais desafios. Excelente. Acho que essa parte de dados é a mais difícil. As pessoas não entendem que se elas não coletam a informação, a gente não consegue tratar e analisar elas. Então a gente vai ter que combinar todo mundo dar um passo atrás e ver se está tudo certinho, se a gente está coletando. E falando em dados, a gente tem um problema grande que é LGPD. E falando de análise ainda com inteligência artificial, a gente vai ter que ter uma proteção melhor desses dados. Aí eu queria saber de você, Sabrina, como que você vê essa segurança de dados quando a gente está olhando para uma análise através de inteligência artificial? Perfeito. Bom, eu vou dar um exemplo hipotético, tá? O que vai acontecer a primeira vez que você rodar alguma coisa na inteligência artificial? Cara, sua cabeça vai explodir, porque é uma coisa que ia levar horas, você vai fazer em 5 minutos e a gente fica emocionado mesmo com a produtividade que aquilo pode usar. Então, vou dar um exemplo nosso. A gente usou inteligência artificial para desenvolver uma régua de relacionamento na cadência de vendas. A primeira vez que a gente rodou isso, saiu todo mundo comemorando. Só que a ilusão que te dá, e eu já prometo que eu já chego na pergunta do Fernando, tá? Mas é um ponto aqui que linka com o que o Léo falou. A velocidade que a gente vai ganhar, a produtividade que a gente vai ganhar, ela não pode saltar uma parte muito importante de quando a gente trabalha com a informação, que é a checagem e regularizar os protocolos. Porque a gente fica tão feliz que, nossa, eu ia ter que harmonizar essa base aqui, eu fiz em 2 minutos, mas tem coisas que eu não faria se eu fosse fazer isso manualmente, que eu preciso fazer quando eu uso esse tipo de ferramenta, para entender se todos os parâmetros foram copiados corretamente, se não teve nenhuma falha de link, se, por exemplo, como o Gustavo deu o exemplo do PHD, não se gerou uma ocorrência que na verdade não está ali. Então você ganha no tempo do quão rápido você gera as coisas, mas você não pode esquecer que você tem essa etapa de checagem muito importante. E aí você precisa, sim, de pessoas técnicas, de pessoas que entendem a lógica de uma estruturação de base de análise de tomada de decisão, que é onde a gente vê hoje que tem esse gap também, né, que acaba aparecendo quando a gente começa a usar. Agora, que cuidados a gente tem que tomar? Tem algumas coisas que até aparecem na mídia sobre o tipo de informação que você coloca na ferramenta que você está usando. Inclusive, a gente está aqui falando de mas tem muitas AIs disponíveis. Tem um site que chama thereisanaIforthat.com, que, cara, se você não vê esse site, procura, que tem de tudo. Tem índice para determinados tipos de trabalhos, funções, é muito legal e o importante é a gente conhecer, experimentar, mas sem perder o cuidado e a governança da informação que você coloca lá. Porque a hora que você coloca, em qualquer que seja a plataforma, você está compartilhando algo que pode ser sensível. E quando a gente tem esse cenário de proteção de dados e da segurança da informação, é muito importante que a gente queira a velocidade da inteligência artificial, mas que a gente saiba o que está entrando na equação. Porque do outro lado da velocidade pode ter essas falhas de compartilhamento, que a gente não sabe. A gente subiu a informação ali, foi processada, o modelo cuspiu alguma coisa para você, mas naquele momento você não sabe mais para onde os seus dados foram. Acho que esse é um desafio da indústria de compartilhar a parte do back-end, né, de como funciona, e no momento que que o mercado vai evoluindo, como a gente falou, é super recente, ninguém sabe como funciona. Eu estou tranquila de que existem excelentes processos para isso, mas é importante ir mais além do que está na sua tela do chat e conhecer o que está sendo feito depois, que é o que você faria para gerir a sua própria base de dados dentro da sua empresa. Excelente, a dica do site para a gente descobrir onde tem as inteligências artificiais. Sabe, eu também queria saber de você, com a inteligência artificial, está muito ruim, né, o microfone. Acho que é interferência com o microfone. Será que a gente vai ter que falar assim? Não. Tá chiando ainda. Não.
Esse tá bom? Pergunta nesse aqui, ó. Alô? O problema da garganta agora foi. Eu mudei a voz. Brincadeira. Eu queria saber de você, com todas essas ferramentas, a diferença de crescimento que pode ter uma empresa grande, que tem a potência do dinheiro, do investimento e das pessoas, e uma empresa pequena. A gente vai ter um gap maior dessa empresa grande para essa empresa pequena, ou a gente vai ter mais competição? Olha, não necessariamente, porque a empresa grande que tem mais recurso e mais estrutura, ela tem um diferencial competitivo na parte de competição de talentos, sistemas e tudo mais. Só que o que eu acho que a inteligência artificial muda o jogo é que ela é aberta para você testar. E pensando até, tem livros sobre isso, a Startup Enxuta fala disso, o sonho da empresa grande é ter o que ela não tem, que é a agilidade da empresa pequena. Então, empresa pequena, média, que se propõe a esse ciclo, né, de testar, experimentar e vai aprendendo, ela vai conseguir tirar na velocidade, porque é isso, né, que a inteligência artificial está te oferecendo. Ela aumentou sua produtividade, mesmo que você não tenha uma equipe de 25 pessoas, você tem uma ferramenta ágil que te dá essa vazão, essa potência de fogo que você poderia ter com uma equipe maior. Né? Tem a parte, como eu estava falando, né, dos processos de entender, mas eu acho que a empresa pequena pode se aproveitar, né, porque tem mais facilidade de experimentar e de testar, para tirar essa diferença, né? Hoje em dia, com tudo que a gente fala de economia digital, processo, mídia, isso tem sido muito favorável a quem é rápido. Né? Então, na minha visão, isso pode ser, na verdade, um fator de ajudar a equilibrar a balança versus quem tem muita estrutura versus quem tem pouca estrutura. Não sei se os colegas querem complementar. Só para acrescentar, eu vejo toda essa... A gente vê nesses últimos, sei lá, vamos colocar os últimos 10 anos, 12 anos, que aconteceu esse surgimento de cloud computing como uma democratização do acesso a muitas ferramentas, muita tecnologia, que antes a empresa precisava fazer um investimento altíssimo para conseguir ter acesso, e muitas vezes ela era estática, então levavam, sei lá, quando eu ia fazer uma atualização da tecnologia, levavam anos para conseguir, mesmo empresas grandes. E o que acontece hoje com a nuvem é que, e por isso também ajuda muito as startups, o surgimento de todas as startups, é a facilidade com que a gente tem de começar a usar tecnologias novas. Com cartão de crédito, com alguns créditos, né, simples, a gente consegue fazer uma série de testes. E eu vejo também hoje a inteligência artificial da mesma forma, tanto na parte de dados, na parte de acesso aos dados, como também no processamento e uso de ferramentas de inteligência artificial. Qualquer pessoa física hoje pode utilizar essas ferramentas, né, que estão disponíveis dentro do ChatGPT, dentro, enfim, dos provedores de cloud. Então, acho que essa é a única coisa que eu colocaria adicionalmente, né, em relação à forma como a gente tem hoje a tecnologia disponível. Acho que vou só dizer que eu concordo com isso, porque realmente as plataformas de inteligência artificial estão muito mais democráticas, do mesmo nível, do mesmo patamar, né, como as de cloud. Então, o ChatGPT, os plugins, Midjourney, dali, está acessível pelos mesmos $20, seja para uma empresa grande ou seja para uma empresa pequena, né? Então, essa barreira tende a diminuir. Lógico que a gente tá água rolar embaixo dessa ponte, né? Porque podem ser que diferenciais novos surjam aí. Tem algumas parcerias que já foram faladas, o Pir falou na sessão anterior, né, da NVIDIA, numa parceria com a WPP e outros, né, grupos aí desenvolvendo suas próprias, mas eu acho que essa barreira tecnológica já ruiu com essa democratização, né, da nuvem, dos serviços online. Né? Acredito que agora todo mundo que está começando um negócio, tem uma startup, tem uma barreira menor para entrar no mercado com a agilidade e a facilidade que é utilizar a inteligência artificial. Então vem para também dar uma empurrada em quem está começando, além de ajudar grandes companhias. Vou trazer a sardinha para o meu lado, para o lado do Léo.
falando de marketing agora, né? A gente é dono de agência, a gente sabe como funciona. Como fica a utilização da inteligência artificial para não pasteurizar, que nem você me disse mais cedo, e deixar tudo igual às campanhas, e como que fica esse conhecimento de marca e como fica a criatividade na parte de marketing? Excelente pergunta, porque quando a gente está falando de inteligência artificial, se a gente fizer uma pergunta, cria um slogan para uma marca de leite, né, duas pessoas em lugares diferentes do mundo vão fazer a mesma pergunta e provavelmente vão ter respostas muito parecidas ou respostas iguais, né? E aí acabou a diferenciação. Mas aí que está, né? Porque quem trabalhou nisso para gerar e quem compilou essa informação foi uma automação, uma inteligência artificial que hoje a gente nem chama tanto de inteligência, é uma automação, né? De conteúdo, de conversações e afins. O que faz a diferença em primeiro lugar nesse ponto é o quanto você consegue colocar de diferencial nesse seu input, nessa sua entrada de dados. Se você só pede um slogan para uma empresa de leite, é isso. Agora, se você pede com aquele detalhe, daquele grupo, daquela sua audiência, com o seu diferencial, com o seu briefing criativo diferente, faz toda a diferença. Essa entrada de informação é muito importante. E essa informação não vai ser só o que você digitar, também vai ser informação histórica. Olha, eu tô colocando para você aqui, inteligência artificial, um histórico das melhores campanhas dos últimos 20 anos. Será que seu concorrente fez a mesma coisa? Né? Será que a gente consegue ter um diferencial competitivo tendo mais inteligência competitiva também, colocando no modelo? Então, esse é um ponto. Engenharia de prompt e saber aprimorar a sua capacidade de imputar dados vai te dar diferenciais na hora da saída. Tá? E outra coisa que está começando a se desenvolver é que hoje a gente conhece esses modelos como os modelos que estão publicamente disponíveis e que são o mesmo para todos. Agora, nem sempre eu vou querer colocar as informações da minha empresa dentro de um modelo de um modelo público e que já apareceram vários problemas desses. Tem empresas hoje que bloqueiam o acesso a algumas dessas inteligências artificiais, porque se você colocar uma informação sensível da sua empresa lá, outra empresa vai perguntar uma mesma informação e vai vazar uma informação sensível sua, né? Para não acontecer isso, vários já estão utilizando proxies ou correntes, né, cadeias de inteligência artificial que você usa para perguntar, mas você processa dentro de casa ou numa nuvem privada, numa nuvem própria da empresa. E aí você consegue um bastante diferencial. Tem algumas inteligências artificiais de criação, né, de criatividade, que você já consegue delimitar e falar, olha, não usem imagens do seu banco de dados. Usem essas imagens do meu banco de imagens particular da empresa para gerar as opções para mim. E aí você não tem mais esse problema, né? Porque você está gerando um diferencial que você tem dentro de casa. E se você quiser incrementar seu diferencial, você pode colocar fotos novas, colocar imagens novas, colocar inspirações novas que só você tem e não o concorrente tem, né? Então, uma é entrando dados ali ou conversando melhor com a máquina no prompt, e o outro é construindo diferenciais na arquitetura da IA que você vai trazer para a sua empresa, né? Existem esses integradores que vão ficar cada vez mais comuns à medida que a gente amadurecer no mercado. Tem uma frase que uma colega da Nielsen fala que é assim: aprendizado por aproximações sucessivas. A inteligência artificial e a inteligência natural, elas compartilham desse processo de como elas se formam. Então, talvez eu não vou sair com uma campanha ou com uma peça que na primeira pergunta, no primeiro prompt vai sair perfeito. Mas quanto mais você usar, mais o modelo vai pegar a manha, vamos dizer assim, do que você está procurando, e mais ele vai melhorar conforme a rede de dados que ele tiver disponível. Quando a gente fala de criatividade, isso é uma inteligência que é mais predominante, né? Quando eu falo do território da natureza humana, mas ela também tem lógica, ela também tem uma sequência, e é isso, e eu acho, né, que tendo essas exposições sucessivas, isso só tende a aumentar e deve ficar mais natural possível. Da mesma forma que eu consigo pedir para escrever um e-mail, um comunicado mais formal, menos formal, num tom engraçado, tudo isso o modelo já entende. Isso também vai evoluir para outros elementos de linguagem, como imagem, como vídeo, como tom de discurso e tudo mais. Igual o processo criativo, ele envolve muito essa questão do brainstorming e da gente fazer esse desenrolar da ideia, né? Isso continua sendo importante e eventualmente pode ser esse diferencial que a gente consegue. Cada input que você colocar que participou de um brainstorm diferente vai ter, né, saídas ali diferentes também.
Acho que só para complementar e ter um gancho com a pergunta anterior, se você não tem a estrutura para ter esse processamento interno, tá tudo bem, é o trade-off, mas você vai ter a ferramenta para usar. Então é entender o que faz sentido eu compartilhar com outras empresas e tá tudo bem, e o que eu não quero compartilhar e talvez eu não possa usar, então a gente tem que ter essa consciência. Pessoal, eu queria passar as considerações finais, então por favor. Pessoal, ainda está dando para ouvir? Pessoal, considerações finais. Mesmo que a gente não saiba 100% de alguma coisa nova, a gente consegue experimentar. E a gente vai aprender quanto mais a gente usar. Então, acho que esse para mim, é o ponto principal. Quanto mais conhecimento do processo que você tiver e que você conseguir estruturar, melhor a sua interação com a IA vai ficar. E quem sabe do que a gente vai falar no que vem. A velocidade, né, das transformações só vai acelerando. Isso requer de nós como profissionais essa adaptação também e essa disposição a testar aquilo que talvez a gente não faz a menor ideia de como funciona, mas que depois, quando a gente aplica, isso se traduz num diferencial competitivo. Acho que esses são meus pontos. Bom, eu quero até aproveitar essa provocação que a Sabrina fez agora para perguntar, quem aqui já usou o ChatGPT, alguma inteligência artificial no dia a dia, no processo, no trabalho? Olha só, é uma tecnologia lançada há meses, não fez um ano ainda, né? E a gente, pelo DataLeo aqui, tem pelo menos metade da audiência falando, eu já usei uma inteligência artificial avançada que não sabia como funcionava até um ano atrás, né? Então, continue arriscando, seria muito legal ver a plateia, a audiência inteira aqui falar. E meu recado é esse, é um pouco disso também. Arrisquem e tentem descobrir por que a inteligência faz aquilo. Na hora que você souber por quê, você vai começar a jogar contra a inteligência ou com a inteligência artificial. E aí você começa a desenhar suas estratégias para lidar com aquilo e colocar no seu dia a dia. Bom, para finalizar, eu acho que eu só vou reforçar a mensagem aqui, né? Mãos à obra, né? Porque muito mais do que só ler, só pesquisar, realmente a gente precisa testar, né? Colocar os prompts, fazer as perguntas para o ChatGPT, estruturar as informações e começar a consumir as respostas que ele traz. Só com mãos à obra a gente realmente consegue aprender. E para finalizar, eu queria agradecer, né, todo o convite por a gente estar aqui. Principalmente aqui pelo Jairo e o Fernando que organizaram a trilha, né? Também todos vocês que estão aqui hoje conosco e agradecer, realmente foi uma grande honra poder falar hoje um pouquinho sobre essa tecnologia que está surgindo. Muito obrigado, pessoal. Para terminar, um puxão de orelha, eu acho, né? Não adianta nada a gente saber perguntar para o ChatGPT, a gente usar as informações, se a gente não coletar os dados. Então, parem, olhem para os dados e vejam se está tudo sendo coletado. Muito obrigado, pessoal.